Uma boa noite a todos que estão presentes aqui. É, eu sou Felipe Mascarenhas, sou professor da Unimetrocamp, dou aula no curso de ortopedia e no curso de osteopatia. E nós estamos fazendo essa live hoje para falar um pouquinho sobre finanças, né? Quem vai falar vai ser meu irmão, o Henrique Mascarenhas, que ele é especialista em planejamento financeiro. Ele tem uma empresa chamada GFI, que é uma empresa que trabalha com planejamento financeiro. Ele tem bastante experiência em mercado, já trabalhou em multinacionais. Bom, ele tem uma vasta experiência aí para poder compartilhar com a gente. Então, sejam bem-vindos todos aí. E o Henrique vai começar. Se você quiser falar um pouco mais sobre seu currículo aí, se apresentar um pouquinho melhor, fica à vontade. Tá ótimo, Felipe. Vocês me ouvem aí? Todo mundo está ouvindo? Faz um... Beleza. Muito obrigado aí por estarem participando. Felipe, se você puder botar para gravar também, não sei se está gravando, que pelo menos para mim não aparece. Mas muito obrigado. Tá gravando. Muito obrigado aí pela participação de vocês. É sempre muito, para mim é gratificante falar sobre finanças. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação financeira, mas pandemia, planejamento de vida, né, e um pouquinho de investimento, né? Eu fiz uma live, acho que 2 semanas atrás, aqui para vocês também, e surgiram muitas perguntas de investimento, e eu vou falar um pouquinho do básico de investimento. Mas vamos lá. O Felipe já me apresentou, né? Eu sou Henrique Mascarenhas, eu sou planejador financeiro certificado, mas além disso eu sou engenheiro mecânico, né? Tenho pós-graduação em administração e marketing, sou mestre em economia, conselheiro de algumas empresas e também sou executivo de uma empresa de consultoria empresarial e pesquisa. E aí por isso também eu vou trazer hoje um pouquinho de informações para vocês, dividir um pouquinho de informações que a gente tem aí sobre essa pandemia, né? Como é que ela está afetando como é que ela afeta aí os nossos clientes, consumidores, né? E aí começando a falar sobre o planejamento financeiro pessoal, né? Muitas vezes a gente olha. Só interromper um pouquinho. Quem quiser mandar perguntas pelo chat, já pode ir deixando perguntas aí conforme for aparecendo. Depois, no final, a gente retoma essas perguntas, só para vocês não esquecerem também que vão querer perguntar. Aí, no final, o Henrique responde. Beleza? Mas é muito legal falar sobre finanças, né? E começando aqui com esse chart aí, né? Então você vê lá, planejamento financeiro, e fazer um planejamento financeiro pessoal dá um pouquinho de trabalho, sim, né? Mas ele traz recompensas, né? E aí eu falo que principalmente em momentos de crise. Mas a maioria das pessoas, né, elas procuram sempre o caminho mais fácil, né? Você vê lá, esses são duas charges legais que ilustram isso, né? Mas todo mundo joga na Mega Sena, mas fazer curso de finanças são poucas as pessoas, né? As pessoas sempre querem o caminho simples, mais errados, em vez de ir para o caminho correto, mas um pouco mais complexo, que dá um pouco mais de trabalho. E finanças, planejamento financeiro pessoal é sobre isso, né? É também sobre você ter que gastar um tempinho com o seu planejamento, pensando na sua vida, né? Hoje, menos de 1% dos brasileiros têm algum acesso ao planejamento financeiro. E isso faz com que o Brasil fique atrás em muitas coisas, e o brasileiro toma muitas decisões erradas de finanças, da sua vida pessoal, por conta disso, né? Aqui eu vou dar uma estatística, né, de sucesso financeiro. Quem teve na outra live eu apresentei isso aqui, mas aí não estava fora não viram o grafiquinho, né? Mas então vamos pensar uma pessoa com 20 anos, e aí de cada 100 pessoas que começam com 20 anos, quando ela chegar aos 65, 64 vão depender de famílias, da família ou do amigo ou do Estado, para se sobreviverem. Uma pessoa será rica, 4 vão viver bem e 5 vão ter o suficiente para viver. De cada 100 pessoas, 10 vão estar nessa situação. E as outras 26 pessoas vão ter morrido antes de chegar aos 65 anos. Então, olha só que quadro complexo, né? Então, de cada 100 pessoas que vão se aposentar com 65 anos,
64% vai depender de alguém. Não vai poder caminhar com os pés próprios. Isso porque aqui no Brasil, principalmente, muito por conta da falta de educação financeira que nossa população tem. E planejamento financeiro, educação financeira, não é sobre dinheiro. Óbvio, o dinheiro está dentro da nossa vida, mas é para falar de vida. O que eu quero da minha vida? Por que eu guardo dinheiro? Por que eu gasto dinheiro? É falar sempre sobre vida. Não é sobre acumulação, sobre o dinheiro per se. Mas o dinheiro, ele é o azeite da economia. Quando a gente fala de finanças, de educação financeira, a gente fala sobre vida. E não é falar sobre ficar rico, né? É sobre realização de projeto de vida. Não é sobre riqueza material. É sobre como eu vivo de uma forma rica. E viver de forma rica significa realizar sonhos, concretizar projetos, viagens e o que eu quiser, né? Só que a educação financeira, né, requer disciplina, né? E disciplina é uma das coisas que as pessoas às vezes negligenciam, certo? Por isso que aquela chargezinha lá no começo, né? As pessoas preferem, é muito mais fácil jogar na Mega Sena e rezar para ficar rico, só que um a cada 30 milhões vai conseguir ganhar o prêmio da Mega Sena do que ter disciplina. Só um segundo. E aqui eu queria dar um quadro para vocês das 6 dimensões do planejamento financeiro pessoal. Um planejamento financeiro pessoal não é só investimento, né? Ele é, primeiro, a gestão do orçamento. O orçamento é aquele lá, o quanto que eu ganho, quanto que eu gasto. É essa a primeira coisa que a gente faz no planejamento financeiro. Depois vem a gestão de investimentos. Ganhei, gastei, sobrou, onde eu invisto, né? Depois a gente tem um outro tipo de planejamento que é a gestão de impostos. Como é que eu gasto menos impostos? A maioria das pessoas, quase que ganham algum dinheiro, eles pagam imposto de renda, pelo menos. Vai pagar qualquer outro. Se você tem uma empresa, você vai pagar ISS ou qualquer outro tipo de imposto. Como é que eu faço para pagar menos imposto? E, obviamente, pagar menos imposto de uma forma legal, né? Outra dimensão que a gente tem do planejamento financeiro é previdência e aposentadoria. Como é que eu me planejo para aposentar? E aposentar não significa, e principalmente para a gente aqui, não significa parar de trabalhar. Aposentar significa que eu vou ter dinheiro acumulado o suficiente para poder realizar as coisas que eu quero sem depender de ninguém. Eu quero estar entre aquelas 5 pessoas que conseguem ou ser rico ou viver de uma forma mais abundante sem precisar depender de alguma outra pessoa. Não necessariamente é parar de trabalhar. Muito provavelmente a gente vai estar trabalhando, até porque trabalho mantém a cabeça funcionando. Seguro é outra dimensão do planejamento financeiro. Se você tem uma família, se você tem filhos, seguro é super importante, né? A pergunta é, o que acontece se eu não voltar para minha casa hoje? Eu tenho 2 filhos e uma esposa. E aí, se eu não volto para casa hoje, o que acontece com o futuro deles? Hoje eu sou o maior provedor da minha casa, apesar de que minha esposa também trabalha. Ela também ganha o dinheiro dela, mas como é que vai ficar? Eles estão em idade estudantil, então seguro é bastante importante também a gente trabalhar. E sucessão como é que eu passo os meus bens para os meus herdeiros. Aqui a gente vai falar muito pouco disso, tá? A gente está numa fase de Covid, mas eu queria dar uma pincelada para vocês em todas as dimensões do planejamento financeiro pessoal, né? E, por fim, a educação financeira ela é muito mais comportamental do que técnica. Que técnica? Fazer conta, onde vai investir, o que tem que economizar? Essa é muito fácil, né? Planilha de Excel resolve. O mais difícil é a gente são as pessoas adaptarem o seu comportamento. Então, se conhecer é muito importante. Se conhecer não só para criar hábitos, né, para criar disciplinas, mas também se conhecer para entender por que eu quero economizar esse dinheiro, o que eu quero fazer com esse dinheiro, como que eu quero aposentar. Então, esse conhecimento interno também é muito importante. Então, até a parte técnica, que muitas das pessoas são treinadas, basicamente é uma das partes mais fáceis, né? Entre aspas aí. Mas o comportamental é aquilo que criar o hábito, regularidade, se comportar, se entender, é a parte mais complicada. Então, finanças tem muito mais a ver com
pessoas do que realmente com números. É óbvio que o número está dentro, né? Mas é muito mais pessoas do que números. E aí eu vou falar de 3 conceitos básicos de educação financeira. Não vou passar por todos eles aqui, né? Um deles é o fluxo de caixa e orçamento, que é o que a gente vai se focar hoje. Outro é juros real e outro é juros compostos. Mas aqui hoje, nessa live, a gente só vai falar de fluxo de caixa e orçamento. A gente vai falar também depois algumas outras coisas de educação financeira. E outra coisa que é bastante importante da gente começar a entender e ter esse conceito conosco, né? Eu tenho dinheiro onde eu invisto e como eu invisto. Primeira coisa que a gente tem que ter é uma reserva de segurança. A gente lá na GFI, a gente já está com mais de 5.000 famílias atendidas, né? E muitos deles estão nos agradecendo hoje porque eles têm uma reserva de segurança. Nesse momento de Covid, que muita gente ficou sem renda de uma hora para outra, ou a renda caiu de uma maneira muito forte de uma hora para outra, a reserva de segurança é o que sustenta eles. E ter uma reserva de segurança balanceada de acordo com a sua profissão, sua idade, o tamanho do seu patrimônio é relevante. O segundo ponto importante que vocês têm que começar a pensar são a reserva de dinheiro para realizar os meus sonhos. Quais são os meus sonhos, né? Então, primeiro você tem que saber quais são os seus sonhos, né? Daqui para os próximos 5, 6 anos. E aí você começa a pensar em guardar dinheiro para eles. E o terceiro ponto que você vai reservar o seu dinheiro, que a gente chama de reserva cantareira, que a gente coloca lá. Um é uma caixinha pequenininha, um reservatório pequenininho, né, que é reserva de segurança. Outra é uma caixa d'água aí já de uns 1.000 litros. E aí a gente precisa de ter um reservatório gigantesco de água para fazer uma reserva de aposentadoria, né? A reserva de aposentadoria, sim, ela é bastante relevante e ela, quanto mais cedo a gente começar a fazer, mais tempo a gente tem para economizar dinheiro, mais tempo a gente tem para investir bem esse dinheiro e para fazer ele render. Só que ela é muito maior do que as outras reservas. Vamos falar um pouquinho da pandemia, né? E aí, aqui eu tenho algumas informações. Quem esteve na outra live vai ter informação diferente do que eu apresentei lá. Então, só para lembrar, muito do que a gente está colocando aqui, desses aprendizados dessa crise, foi dos mais de 500 atendimentos que a gente já fez. Agora a gente já está indo a quase 700 atendimentos no SOS Financeiro, que a GFI fez. É um atendimento que a gente começou a fazer desde o início da quarentena de forma gratuita para os nossos, não para os nossos clientes, mas para quem está precisando. E também, dessa vez, eu estou disponibilizando uma pesquisa aqui da GFK, que a gente fez agora na GFK, a empresa de consultoria e pesquisa na qual eu trabalho também, e que disponibilizou uma pesquisa que foi feita semana passada, né? Primeira, vamos lá, pesquisa da GFK, isso para a gente entender como é que está a cabeça das pessoas. E eu falo isso muito porque vocês todos têm clientes, né? Você não tem clientes, como é que as pessoas estão se sentindo, né, durante essa fase. Primeira coisa, o segundo país que tem aqui é Brasil, né? No ano passado, 47% das pessoas estavam muito otimistas, muito confiantes com o futuro. Agora, durante essa Covid, né? Essa pesquisa saiu há menos de uma semana, 18% só das pessoas estão muito confiantes com o futuro, né? Olha, é uma queda brutal, né, no nível de confiança. Isso acontece em toda a América Latina, né? O chileno, olha lá, que era o povo mais confiante com o futuro em 2019, hoje é um dos menos confiantes junto com o argentino, né? Então, para vocês verem como essa pandemia, esse momento de isolamento que a gente está vivendo afeta as pessoas, né? Mas muita gente ainda tem esperança, né? A esperança ainda está no coração de cada um. Então, 99% das pessoas acreditam que em algum momento a vida vai retornar igual, né? A vida cotidiana vai voltar para uma normalidade, né? E 7 em cada 10 pessoas acreditam que isso não vai demorar mais do que 3 meses, mas a gente não sabe, né? Mas essa é a expectativa, né? Então, só para a gente entender, a esperança ainda vive no coração de cada uma das pessoas aí. 99% tem essa esperança aí de voltar à vida cotidiana. E aqui no Brasil, né, qual que é o aspecto mais preocupante da crise? É a perda do emprego, né? 57% das pessoas têm como primeira preocupação a perda do emprego. É diferente dos outros países, né? Tem alguns outros países, tipo Argentina
e Chile está preocupada com a saúde, né? O Colômbia e Peru impactando a economia do país. Aqui no Brasil não, a gente já estava com esse problema de desemprego, né, grande, muito alto, e esse problema fica muito mais estressado nesse momento. Esse é a preocupação número 1 do brasileiro hoje, para 57% dos brasileiros, né? E uma das coisas que a gente tem que entender também é que o hábito das pessoas vai mudar, né? Muitas pessoas estão já comprando, 14 pessoas compram mais online do que antes, 7 pessoas que não compravam nada online agora compram, né? E a gente está comprando muito mais itens de primeira necessidade do que outras coisas. Então a gente começa a mudar nosso comportamento aí. A gente tem oportunidades aí, e aí eu falo isso aqui para vocês como profissionais, né? Que são. Então, tem produtos que vão se sobressair nesse momento. Que produtos são esses? São aqueles que ajudam as pessoas a atravessar essa fase de quarentena, né? Não posso deixar de falar com as pessoas, eu tenho que estar sempre atento a isso, né? E falar o que é relevante para elas. E acessar as pessoas, né? Será que eu estou acessível nas horas que são convenientes a essas pessoas? Aqui a gente fala de sistemas de delivery alternativo, mas vocês como profissionais, vocês conseguem acessar os seus clientes aí na forma mais conveniente que eles têm? Agora é uma hora que está tudo diferente. Você tem que acessar os seus clientes de forma diferente. Então esse aqui eu quis trazer para vocês, esses aprendizados, não tem muito a ver com finanças, mas é importante porque todos vocês, ou a maioria de vocês, são profissionais liberais. E isso, acho que ter esse entendimento um pouco mais amplo é importante. Uma outra coisa aqui, eu falei na outra live, eu vou repetir. A gente já está 5 semanas nessa situação, mas não entrar em pânico, a gente tem solução para tudo, né? Como eu falei para vocês, a gente ajudou já mais de 500 famílias aí acho que estamos indo para 700 famílias agora no SOS Finanças. Muita gente chega desesperada, mas quando você começa a pensar, entender, planejar, você vê que tem algumas soluções. Não são soluções fáceis, né? Muitas vezes não são soluções fáceis, mas sempre tem solução para tudo. O mundo não acabou, né? E não vai acabar. As pessoas, eu acabei de mostrar as pesquisas, as pessoas acham que em 3 meses voltam, né? Mas a gente tem que estar preparado para ficar 6 meses num momento de crise, de estresse mesmo. E a gente tem, isso é uma das coisas que finanças, planejamento financeiro pessoal traz para a gente, é que crises sempre vão continuar existindo e a gente tem que estar preparada para elas, né? Então o planejamento financeiro te traz essa preparação. Obviamente eu tenho meu planejamento financeiro, né? Estou sentindo nessa crise? Claro que estou, né? Todo mundo está, mas eu não estou desesperado, longe de estar desesperado, porque eu tenho meu planejamento financeiro já tem mais de 15 anos que é feito, né? Então eu tenho minha reserva de emergência, eu sei como administrar os meus ganhos, eu sei como administrar as minhas perdas, que tive também nesse meio. Então, hoje a gente tem que estar preparado mentalmente para ficar 6 meses sem uma normalidade, né? E tentar entender também que nós vamos voltar num novo normal, né? Provavelmente muitos hábitos irão mudar, muitos hábitos irão mudar. Já cunharam um novo jargão aí que é o stay at home economy. Então a economia de ficar em casa. A gente, quando voltar, não vai voltar normal, né? A gente vai voltar provavelmente usando máscara, as relações sociais vão ser diferentes, a gente vai no bar tomando com máscara, no trabalho, nos escritórios vai ser com máscara, na rua, distanciamento nas filas de supermercado vai ser bastante diferente. Isso vai alterar também o padrão de comportamento de consumo. E aí a gente lembra assim, ó, depois do 11 de setembro a gente teve mudança de comportamento, depois do apagão de 2001 a gente começou a economizar muito mais energia, a gente deu muito mais ênfase à energia. Depois da crise de 2005, as pessoas também mudaram o padrão de comportamento que perdurou até essa nova crise de agora, né? Então, nós vamos viver com certeza um novo normal. A gente não vai viver o mundo, quando acabar a quarentena, o mundo vai ser outro, né? E a gente não sabe como é que vai ser esse novo normal, mas a gente tem uma direção, né, muito boa para seguir.
essas pesquisas. Quando eu fiz essa live há 2 semanas atrás, a gente tinha muito menos informação. Agora eu já trouxe para vocês algumas informações de como deve ser esse novo normal, né? E as pessoas devem ficar mais em casa, devem consumir de uma maneira diferente. O Brasil nessa situação aqui tá, depois que a gente sair de tudo, né? A gente vai estar relativamente bem, né? A gente tem que ficar otimista porque a gente tem taxa de juros baixa, a gente tem inflação controlada, a gente vai ter um boom de investimentos, tem uma demanda reprimida para investimentos, a gente tem uma demanda reprimida de consumo muito alta também. Esse momento que a gente fica em casa, a gente também a gente acaba tendo uma demanda reprimida de ir para lugares, de shows. Como que vai ser a ida de shows, eu não sei. Um dos meus clientes é uma empresa que realiza shows no Brasil, né? Eu tenho 2 clientes que realizam mega eventos no Brasil. E conversando com eles não sabem como é que vai ser o show, mas provavelmente a gente vai ter todo mundo vai ter que usar máscara para ver o show, mas as pessoas querem, tem essa demanda ainda reprimida, as pessoas querem sair, né? Como que a gente vai sair, a gente não sabe. Mas vamos sair. Tem demanda reprimida para produtos também, né? Eletroeletrônicos, né? A gente tem capacidade ociosa na indústria que permite o Brasil a crescer a nossa economia sem gerar pressão inflacionária, tem mão de obra. E a gente tem que ficar olhando como é que a confiança do consumidor vai se comportar, né? O brasileiro ele entrou no pessimismo em fevereiro de 2014, né? No ano da Copa, antes da Copa, inclusive. E no pessimismo ele entrou e não saiu de lá. A gente estava a caminho de sair do pessimismo nesses últimos meses, né? Em janeiro a gente já estava quase saindo do pessimismo, entrando no otimismo, né? A confiança do consumidor, o otimismo, o pessimismo, ela é medida todos os meses pela Fundação Getúlio Vargas, né? A gente estava quase ficando otimista de novo, e aí agora afundamos no pessimismo, mas mesmo assim a gente tem vários fatores aí para o Brasil para ficar otimista com o nosso futuro, tá? Apesar da gente sofrer, vamos sofrer bastante nesse curto prazo. Deixa eu passar aqui que não. E aí uma pergunta que a gente tem que se fazer é como é que a gente quer estar quando essa crise acabar? E pensando nisso, de novo, volta lá na frente. Planejamento financeiro, educação financeira tem muito mais a ver com comportamento, né? Primeira coisa, vamos fazer, quem tem esposa, senta com a esposa, conversa com ela, o que eu quero fazer, como é que eu quero estar depois dessa crise? Porque para eu saber como é que eu quero estar depois da crise, eu tenho que começar a me planejar agora. Quem não teve planejamento, quem nunca fez o seu planejamento, começa agora. Pensando como é que eu quero estar depois, faz aquela projeção lá na frente, né? Aquela metalinguagem. Como é que eu vou estar lá na frente? E aí, sabendo como vocês querem estar lá na frente, vocês fazem o planejamento agora. Isso é super importante. Não só do ponto de vista financeiro, não é eu quero economizar X mil reais, não. Eu quero fazer tal coisa, eu quero ser um profissional assim. E aí, a parte financeira é função de como você quer estar, né? E aí, obviamente, agora a gente tem que trabalhar com o que a gente controla. Eu não controlo a economia do país, eu não controlo a Covid, eu não controlo se nós vamos ter um método de tratamento eficaz para a Covid daqui a um mês, daqui a um ano ou daqui a uma semana, né? Mas eu controlo o meu tempo, eu controlo as minhas finanças, eu controlo a minha vida e os meus sonhos. Então vamos trabalhar com o que a gente pode controlar. Meu uso do tempo, as coisas que estão na minha mão. Isso é super importante. Então, quando a gente pensar onde a gente quer estar, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente controla, né? E aí, falando de fluxo de caixa, aqui eu vou passar um pouco mais rápido do que eu fiz na última live, porque eu tenho algumas outras coisas para mostrar para vocês hoje. Então, assim, primeiro, fluxo de caixa. Vocês têm clareza de onde estão os seus gastos? Vocês anotam todos os seus gastos? Anotando os gastos, você acha que tem coisa que você está gastando a mais ou menos? Você levantou tudo que você tem de dinheiro guardado? Às vezes a gente tem dinheiro guardado em aplicação que a gente nem lembra. Isso aí acontece demais com os meus clientes, né? O cliente vem a primeira vez no nosso escritório, né? Dívidas, elas estão controladas? Se eu preciso fazer dívida nesse momento, faça a dívida só se for extremamente necessário, né? E aí,
você tem que ter um planejamento muito forte de onde você vai gastar o seu dinheiro, principalmente nessa época de crise, né? Principalmente para aquelas pessoas que estão sofrendo, porque teve uma redução drástica aí na renda. Passar para o próximo. Quase que eu apertei um botão errado aqui. E aí, assim, primeira conta muito básica, quanto eu ganho, quanto eu gasto, isso aí tem que ser maior do que zero, né? Se eu quiser, eu não posso, se eu tenho isso aqui, o quanto eu ganho, se eu gasto mais do que eu ganho, eu tenho um fluxo de caixa negativo, eu tenho que reduzir os meus gastos ou aumentar o quanto eu ganho. Não é uma conta matemática simples, mas que muitas famílias não fazem e não têm essa noção. Então, de novo, entender os seus gastos, ver se você tem custo para cortar. Se você, nesse momento, aumentar ganhos está difícil, mas você pode trabalhar o quê? Enquanto você gasta, né? Para poder equalizar as coisas. Fazer com que essa conta seja positiva é fundamental. Se essa conta não é positiva, a gente não consegue nem passar para a segunda fase, que é falar assim, onde eu invisto o meu dinheiro e por que eu invisto o meu dinheiro, né? Então, e uma das coisas que é fundamental, a gente estressa isso para todo mundo, não acredite na sua contabilidade mental. Eu fui na padaria, gastei tanto, eu fui não sei onde, gastei tanto, eu gastei. Quem acredita na contabilidade mental erra e erra feio, né? Controla o seu dinheiro em planilha, controla o seu dinheiro nos apps, que eu vou passar aqui daqui a pouco para vocês. Saiba para onde está indo o seu dinheiro e tenha um controle total dos seus gastos. Isso requer disciplina, que eu falei lá na frente. De novo, comportamento, colocando comportamento na vida financeira da gente. Eu coloco aqui alguns apps para você controlar o orçamento. Antigamente a gente só podia fazer isso ou anotando num caderno ou na planilha do Excel no computador, mas agora a gente tem um monte de app aí que ajuda muito, né? O Guia Bolsa é um deles. Eu particularmente uso um Mobilis, mas tem esses. Use qualquer um, mas use e controle todos os seus gastos. Lembrando, um cafezinho de R$5 por dia, todo dia, são R$25 que você gasta por semana. Por mês, são R$100. Por ano, são R$1.200, né? Mais ou menos. Ou R$1.000, né? Vamos falar que a gente fica um mês de férias. R$1.000 por ano em cafezinho. Vale ou não vale? Para algumas pessoas vai valer, para outras pessoas não. Mas se você tem consciência que você gasta R$1.000 por ano de café, né? Essas são as coisas que a gente, por isso, tem que medir até as despesas menores que você tem. E aí, assim, gastar de forma inteligente. Será que o meu pacote de TV a cabo não está super dimensionado? No plano de celular também? Será que eu gasto muito em presente? Será que eu dou presente demais? Eu coloco presentes aqui porque quando a gente vai analisar os gastos dos nossos clientes, quando eles começam a colocar no papel, presentes invariavelmente, acho que 10 em cada 10 clientes que eu atendi já, a linha de presentes, eles falam assim, nossa, estou gastando demais com presentes. Ou gasta demais porque compra muito, ou gasta demais porque dá presentes muito caros, né? Será que você pode reduzir o custo de sabão em pó, sabonete, ou coisas que não são tão importantes para você, que você pode trocar uma marca mais barata por uma marca mais cara, sem necessariamente diminuir o seu padrão de vida, né? Compras não necessárias. Isso também, tem muita gente que sabe, eu comprei aqui porque estava barato, né? O comprar porque estava barato não é uma compra inteligente. Você tem que comprar porque está barato e eu preciso, né? Usar Uber e táxi versus carro próprio, para muita gente começa a fazer sentido, principalmente quem está em grandes cidades, né? E aluguel e condomínio mais barato, né? Rever aluguel, ir para um lugar com condomínio mais barato, né? Então, assim, entender que você também tem que fazer redução de gastos de forma inteligente, né? Não aqueles gastos que daqui lá na frente vão te fazer falta, né? Lembra que eu fiz aquela pergunta, como é que a gente quer estar depois da crise? Provavelmente a gente vai querer estar uma pessoa, um casal, né? Uma família mais forte, mais preparada, né? Então não reduza gastos que vão fazer falta lá, não. Crise não é para sempre, né? E outra forma de gastar de forma inteligente é sempre pensar assim, eu quero. Não é uma compra de... Será que eu estou comprando isso aqui porque é um impulso, né? Eu realmente gosto disso? Eu só estou comprando porque isso é moda? Será que eu tenho que comprar isso agora? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, eu preciso? Será que eu já não tenho algo parecido?
Será que o atual que eu tenho, a gente sempre usa muito o exemplo do celular, será que eu preciso ter um celular novo? Meu iPhone 8 precisa ser um iPhone 11, né? Então, e aí a terceira pergunta é, depois que você respondeu sim pela primeira, se você responder não, não, primeira você não compra, né? Respondeu sim, eu quero, sim, eu preciso. Aí a terceira pergunta que você tem que responder é, eu planejei esse gasto? O valor disso aí é razoável? Está no meu orçamento? Aí eu posso. Se eu responder não, eu não posso, não compra, né? Então, gaste com aquilo que você realmente precisa, com aquilo que você realmente quer e aquilo que você planejou para comprar. Então, fazer um planejamento do que você quer comprar. Primeiro você entende quanto você está gastando, depois você planeja quanto você precisa gastar em cada uma das coisas, né? E aí você consegue gastar de forma mais inteligente. E aí o outro ponto, isso aqui eu fiz na outra live, vou colocar de novo, né? Essa frase é, se eu tivesse 1 hora para derrubar uma árvore, eu passaria 45 minutos afiando meu machado, né? Só para lembrar para vocês que tenham cuidado naquilo que vocês vão cortar, né? Afiar o machado, aproveitar esse momento e afiar o machado para sair da crise mais forte, né? Então, sim, para vocês que são profissionais liberais, né? Mantenha contato constante com seus clientes, né? Eles têm que lembrar de vocês. Lembra ali e lembrar de você de uma maneira positiva. Lembra que por que eu apresentei para vocês como está mudando o hábito dos consumidores durante a crise? Para que vocês façam contato com eles e de maneira que vocês se solidarizem com o momento, né? Não tentando é, fazer venda para eles, mas de uma maneira é, que você gere empatia com ele e, eventualmente, até vender alguma coisa, né? Poder vender pacote antecipado de tratamento para quem é fisioterapeuta, mas se solidarize com ele com esse momento e aí, eventualmente, você tem que estar preparado para poder vender alguma coisa. Estudar, né? Esse momento, para muitas pessoas, tem tempo ocioso. Estudar, fazer curso, aprender alguma coisa nova é prioridade para vocês, né? Porque, de novo, a crise vai acabar, né? Como é que eu quero sair dessa crise? Use suas habilidades, né? Que, para quem precisa gerar dinheiro, né? O que eu posso fazer além do que eu faço para gerar dinheiro, né? Tem muita gente que tem habilidades adicionais à própria profissão, né? Então, se você precisa gerar mais dinheiro, né? Se o seu gasto está muito acima do que você está entrando em dinheiro, então utilize as suas habilidades extras também para gerar mais dinheiro. E outra coisa usar essas habilidades aqui, quando você sair da crise, você vai sair muito fortalecido. Eu já vi muita pessoa, até clientes nossos, que saíram de crises com um negócio novo e hoje vive desse próprio negócio, né? Tenho até um cliente nosso que, olha só, é, ela tinha uma confecção e agora ela está vendendo máscaras. E o negócio está crescendo assustadoramente, né? Era uma confecção de roupa que estava lá, os trancos e barrancos, agora vendendo máscara, está indo super bem no meio da crise. E aí, canais digitais é uma coisa importante, né? Eu falei lá na frente que as pessoas não... tinha muita gente que nunca comprou na internet, que está comprando, 7% das pessoas, as pessoas estão usando mais a internet, a gente está aqui fazendo esse tipo de live. Normalmente eu faço essas apresentações em loco, né, numa sala de aula, né, normalmente, ou no auditório, e a gente está aqui falando no Zoom, né? Já até fazia no Zoom, mas agora o Zoom é a norma. Como é que eu posso tirar proveito dos canais digitais? Quando acabar isso tudo, as pessoas vão ficar só usando o digital? Não, não acredito nisso. Mas o digital vai ficar mais importante. Vamos pensar o seguinte: você tem uma academia de Pilates, né? Como eu tenho aqui a minha professora de Pilates, ela está dando aula para a gente online. Eventualmente eu vou ter que faltar na aula, né? E eu não vou poder ir na aula. Será que eu não posso pedir agora para, olha, eu não vou poder ir porque eu tenho que ficar com meu filho ou porque eu tenho que fazer alguma coisa aqui em casa? Você pode me dar essa aula online? Então vai ter essa troca. O comportamento que a gente chama de phygital, né? Digital e
é o digital e o físico ao mesmo tempo, né? Vou mudar aqui agora completamente de assunto. Queria colocar um ponto, decisões econômicas para vocês. E é um casozinho bastante simples, né? Para ilustrar decisões econômicas que a gente traz. Então eu vou botar um ponto final aqui nessa parte de como administrar o dinheiro, da crise, né? E colocar um olhar diferente de quando a gente sai da crise, como é que a gente toma nossas decisões financeiras. Isso são algumas decisões financeiras que a gente toma na nossa vida, são extremamente importantes e a gente tem que tomar elas de maneira mais, de forma mais a entender o que a gente está fazendo para não perder dinheiro lá na frente, né? Então vamos falar, aqui é um exemplo, a compra de um carro, né? Qual que é o melhor carro que eu posso escolher para minha família, né? Então aqui os números são todos fictícios, né? Então, mas normalmente a gente tem um carro que é antigo, a gente vai usar de entrada, esse carro custa hoje, vale 55 mil reais. Pode ser, para a sua realidade, pode ser um carro de 90 mil reais, um carro velho de 90 mil reais, ou pode ser um carro de 15 mil reais, não importa. O que importa aqui é o exemplo, tá? Normalmente a gente fica 3 anos com o carro, a gente dirige 30 mil quilômetros por ano e nunca financiamos, mas vamos ver se vale a pena financiar esse carro, né? Aí eu botei aqui, isso aqui são, de novo, cada um olha o carro que tenha para a sua realidade. Aqui a gente escolheu carros médios, né? Não fomos lá na BMW, na Mercedes, nem fomos nos carros populares. Então cada um escolhe o carro que põe nesse exemplo que você pode, o que está de acordo com a sua realidade. Então aqui a gente escolheu 2 carros, né? Qual a melhor escolha? Eu tenho um Civic de 100 mil reais, lembrando que eu tenho 55 mil para dar de entrada, né? Eu tenho um Ford Fusion de 149 mil. São carros similares, né? Eles têm alguns equipamentos. A diferença é que o Ford Fusion ele anda muito mais, tem muito mais itens de conforto, né? De cara aqui eu já tenho uma diferença de 49 mil reais, né? Mas será que só é essa a diferença, né? Então vamos lá. Quando eu coloco os custos operacionais, que a gente esquece de fazer essa conta, né? Olha só, o custo operacional por ano vai dar mais ou menos aí de diferença entre um e outro, né? Porque o Fusion tem um seguro maior, o IPVA é maior, a manutenção é maior, eu vou gastar mais gasolina, porque o Civic é mais econômico, o Fusion ele bebe mais. Por ano, eu tenho aí, basicamente, uma diferença aí de mais de 10 mil reais por ano para cada um dos carros. Então, é uma diferença de 30 mil reais em 3 anos, olha só. Então, já começo a ter uma diferença entre um carro e outro, que não é só a diferença do valor que eu vou pagar na loja, né? E aí a gente continua vendo. Vou financiar o carro, vamos lá. Se eu vou financiar, olha só, o Civic fica 35% mais caro no financiamento, o Fusion fica 50% mais caro, né? Significa que se eu financiar um Fusion, né, por um período de 72 meses, eu vou pagar um carro e meio, né? O Civic fica um pouquinho menos de um carro e meio. Será que faz sentido eu pagar um carro e meio só na diferença do preço, né? Aqui sem contar o custo operacional. Então, financiar não é uma opção muito razoável para um automóvel, né? Quem sabe eu compro um carro menor, mas eu pago à vista, ou eu acumulo mais dinheiro para pagar à vista, espero a troca do carro, para que eu possa não pagar 50%, metade do carro para o banco, né? O banco vai ficar super feliz, né? Ganhar meio carro só porque ele financiou. E aí quando a gente vê a opção de compra à vista, né? Você tem lá o custo do Civic, o custo tem os 49 mil reais de diferença, mas quando a gente bota na ponta do lápis, em 3 anos, eu tenho uma diferença de quase 80 mil reais. Uma diferença de 80 mil reais, eu posso fazer vai juntar com a família aqui. Pô, vamos ter um carro que é muito bom, mas não é tão confortável quanto o outro, anda muito menos do que o outro, né? Não vou conseguir acelerar de 0 a 100 em 7 segundos, mas a gente pode fazer uma super viagem para Disney com a família inteira, só com a diferença de um carro para o outro, né? Então, olha só quantas decisões eu tomei aqui, né? Decisão de não financiar. Então, se eu tomo uma decisão de não financiar o carro, é porque eu não quero pagar juros para o banco vai levar meio carro nesses 72 meses, eu não quero dar esses 72 meses para
esse dinheiro para o banco. Segunda decisão, eu entendi quais são os custos operacionais de uma e de outra escolha. E aí, se você tem família, se tem esposa, filhos, então vamos ficar com alguma coisa que seja menor, que eu consiga pagar à vista, mas olha só o benefício que eu tenho ao longo do prazo. E se eu não quiser fazer a viagem, eu vou pegar esses 79 mil reais que eu vou economizar e vou aplicar ele para quê? Para aquela minha reserva. Lembra que eu falei da reserva, cantareira, para minha aposentadoria? Pode colocar esse dinheiro para aposentadoria, né? Uma decisão também sábia. Então, a decisão vai depender do quê? Do meu comportamento, do que eu quero para minha vida, do que eu quero para mim e para minha família. Vamos falar um pouquinho de investimento? Que isso foi na última live que a gente fez aí. Investimento foi uma das coisas que muita gente fez perguntas e eu queria começar no básico do investimento, né, para vocês. Nós estamos aqui com 40 minutos de live, agora esse é o último assunto que a gente tem. Investimento é um assunto bem interessante, vasto. Aqui a gente vai falar só bastante por cima, né? Primeira pergunta aqui, toda vez que eu encontro você é planejador financeiro, você tem uma empresa de planejamento financeiro, e aí, qual que é o melhor investimento, né? Essa é a pergunta que sempre... O que é que tá pegando aí? Qual é a melhor ação? Qual é o melhor investimento? Onde eu ponho meu dinheiro? E aí a pergunta é assim, não existe um melhor investimento. Existe um melhor investimento para você. Eu não sei qual é o melhor investimento, porque eu não sei quanto você tem, quanto você ganha, qual é o tipo de comportamento que você tem, quais são os seus planos de vida, qual é o seu estilo de vida, qual é a sua personalidade, quais são os seus planos de aposentadoria, quanto capital acumulado você tem. Olha quantas variáveis a gente tem para falar qual é o melhor investimento para você. Então não dá para... Um planejador financeiro sério, ele jamais responderia para você qual é o melhor investimento. Deixa eu pegar o computador lá, mas agora não dá tempo. Alô? Sai da cama. Por quê? Sai da cama e pula pra cá. Tem alguém com o microfone aberto aí, por favor, se puder fechar. Beleza. Então, não existe esse... o melhor investimento agora é ação. Não sei se é ação. Não sei como é que é. Não sei como é que você tem a alocação dos seus investimentos. Eu não sei o que você quer fazer da sua vida. Não sei se você consegue correr esse risco ou não, né? E aí, quando a gente fala de investimento, a gente tem dois tipos de investimento, né? Aí você tem que começar a entender qual é o seu momento, o seu comportamento para poder investir. Mas aí a gente tem... A primeira coisa que a gente tem que entender são os dois tipos de investimento que existem no mundo. O primeiro investimento é você empresta dinheiro para alguém. E o segundo tipo de investimento, você compra um ativo. Quando você empresta dinheiro para alguém, assim, eu vou ganhar juros, né? Eu empresto dinheiro para alguém, eu ganho juros. Quando eu vou ter um fundo de renda fixa ou o famoso tesouro direto, o que é o tesouro direto, né? Que todo mundo fala aí, tá no rádio, né? Tesouro direto é o governo brasileiro, ele está se endividando, né? Ele tem que pagar os funcionários públicos, tem que pagar os investimentos que ele faz em educação, saúde, né? Investimento em estrada. E como é que ele se financia? Ele vende títulos do governo. Quando você compra um título no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. E o governo vai te dar o quê? Em troca, vai te dar juros. E aí, então, o seu dinheiro cresce, porque ele está te pagando juros. Assim como quando você pega dinheiro emprestado do banco para comprar um carro, né, que foi o exemplo que eu acabei de dar, você vai pagar juros para o banco. Quando você compra um título do Tesouro Federal, você está emprestando dinheiro para o governo. E aí você tem riscos que você corre quando você empresta juros. Você compra um título de dívida privada, que é empresas, por exemplo, a Ambev, agora durante essa crise, ela emitiu títulos de dívida privada da Ambev porque ela precisa de dinheiro e ela vai pagar juros. Então, é um ótimo negócio, né? A Ambev é uma empresa grande, mas a gente tem alguns riscos, né? A Ambev pode falir, o governo federal pode falir, pode entrar em recuperação judicial, pode faltar caixa para a empresa pagar e ela vai atrasar o pagamento daqueles juros, né? Eles podem realmente decidir que não vão pagar. Então, esse é o tipo de aplicação de investimento que existe. O segundo tipo de aplicação é eu comprar um ativo. Um ativo é um bem, né? E aí eu vou ter uma valorização desse bem e dividendos que esse bem pode gerar. Então, um exemplo muito clássico disso é eu comprei a ação de uma empresa.
Então, a Ambev emitiu títulos de dívida, que era do outro lado lá. Mas eu posso também ir lá e comprar uma ação da Ambev. A ação da Ambev vai se valorizar porque, na medida em que a empresa for crescendo, vender mais, gerar mais lucro, e essa empresa vai me pagar dividendos ao longo do tempo, né? Mas eu tenho risco, né? A Ambev pode falir. Eu posso ter uma recuperação judicial na Ambev também, que vai fazer com que o valor dela caia. Eu posso, se eu comprar um bem do tipo, tem outros bens que eu posso comprar, um ouro, por exemplo, eu posso ter ouro em casa, eu posso ter um roubo, né? Se eu tenho ouro em casa, eu posso ter um roubo, eu posso ter um quadro, que é um bem também, quadros se valorizam, né? Mas ele pode ser roubado, esse quadro pode ser rasgado, mas isso também é um tipo de investimento. Então, eu tenho riscos aí inerentes a esse tipo de investimento. Então, são essas duas formas que eu posso investir via de regra. Não tem mais outro tipo. Ou eu empresto alguma coisa, ou eu compro alguma coisa. O imóvel, né? Eu compro imóvel e ele pode se valorizar porque está numa vizinhança boa, pode se valorizar porque eu construí uma casa e aluguei essa casa, e o dividendo da casa é o aluguel. Então, são esses dois tipos de investimentos que existem. E aí vamos continuar aqui falando de investimento. E aí então, quando eu empresto dinheiro, quais são os investimentos que eu tenho? Poupança. Poupança, eu empresto dinheiro para o governo investir em construção civil, em habitação. O CDB, que é o crédito de direitos bancários. O CDB eu compro do banco, eu estou emprestando dinheiro para quem? Para o próprio banco se financiar. Os bancos eles se financiam através do CDB. LCI e LCA, né? LCI é letras de créditos imobiliários, LCA, letras de crédito agrícolas. Créditos imobiliários, eu estou financiando, emprestando dinheiro para que exista algum empreendimento imobiliário. O LCA, eu estou emprestando dinheiro para créditos agrícolas, né? Para os agricultores plantarem. Fundos de renda fixa, que eu acabei de falar, o multimercados, né? Eu estou emprestando fundos de renda fixa, em geral, eles aplicam em títulos do governo ou eles aplicam em títulos de renda privada, como o exemplo que eu dei da Ambev. O multimercado também, né? O multimercado ele faz um pupurri de vários tipos de renda fixa. E tem o Tesouro Direto, que eu também dei o exemplo, que é o título da dívida do governo federal, que está super em voga agora, todo mundo falando dele, e é um investimento super interessante para quem tem dinheiro e para quem pode investir nele, né? E aí, o que eu posso comprar de bens, né? Eu posso comprar ações. O RED, eu não vou entrar em detalhe o que é um RED, mas eu posso comprar ações de empresas. Eu posso comprar moedas estrangeiras, né? Dólar, euro. Posso comprar ouro, criptomoedas também são um tipo de investimento. Tem que tomar muito cuidado com eles, mas são um tipo de investimento. É um bem, um ativo, né? Commodities, eu posso comprar petróleo, milho, soja, açúcar. São ativos que eu posso comprar e vender. A Bolsa de Valores te propicia isso, né? Eu posso comprar fundos de ações e fundos multimercados. O multimercado está aqui porque o multimercado ele pode investir em renda fixa, mas ele pode também investir em renda variável, que seriam comprar e vender empresas de uma forma mais variada. Eu tenho fundos imobiliários e imóveis, né? Fundos imobiliários são fundos que são negociados em bolsa de valores, mas lastreado em imóveis, e todo mês você recebe aluguel daqueles imóveis que você comprou que estão dentro desse fundo. Ou imóveis mesmo, eu compro lá uma sala de escritório, eu compro um apartamento para alugar, uma sala de escritório para alugar, também são investimentos em ativos. E, como eu falei, obras de arte são investimentos também. Coleções, como coleção de selos, moedas, notas, etc., qualquer tipo de coleção que você possa vender, são ativos, né? São mais difíceis de vender, claro, tem pouca liquidez, mas também são ativos. E aí, aquela pergunta, né? Eu tenho dinheiro aqui, onde é que eu aplico o meu dinheiro? Vamos voltar lá na frente. Primeiro, você tem que ter essa estratégia, eu já mostrei esse gráfico lá na frente, mas a primeira coisa,
Se você não tem reserva de segurança, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer a sua reserva de segurança. Esse é o primeiro lugar onde você tem que colocar o seu dinheiro. Qual é o tamanho da minha reserva de segurança? Depende de quanto eu ganho, depende de quanto eu gasto, depende da minha profissão. Eu tenho carteira assinada, eu não tenho carteira assinada, eu sou profissional liberal e meus ganhos são muito constantes, ou meus ganhos tem mês que eu ganho muito, tem mês que eu ganho muito pouco. Tudo isso, a sua situação de vida vai fazer com que a sua reserva de segurança seja maior ou menor. Um funcionário público que não vai ser mandado embora precisa de uma reserva de segurança muito menor do que aquele profissional que é um autônomo, que tem uma renda que varia todo mês, né, e que depende do seu trabalho. Se ele não tiver um bom desempenho, ele ganha menos. O funcionário público, tanto faz, se o desempenho dele é bom ou ruim, ele vai ganhar sempre a mesma coisa. Então, olha, são estratégias diferentes, são realidades diferentes. Fez a reserva de segurança? Super, hiper importante. Olha só como a reserva de segurança, quem tem reserva de segurança nesse momento de crise está muito mais tranquilo do que quem não tem, né? Fez a reserva de segurança? Vamos passar para o segundo ponto. Reserva para realizar meus sonhos. Então eu quero ir para Disney, eu já fiz a minha reserva de segurança, eu quero ir para Disney no ano que vem. Pô, Disney no ano que vem, você vai colocar no mercado acionário que pode ir para cima ou para baixo? Não, você vai eu quero ir para Disney, eu vou gastar em dólar. Então, parte do dinheiro você já vai colocar em um fundo cambial ou já começar a comprar dólar, porque você vai gastar em dólar daqui a um ano. Um ano está ali na frente, né? Então, esse é o tipo de investimento que você vai fazer. Não, eu quero fazer um curso daqui a 2 anos e esse curso vai custar X mil reais. Bom, então, se você vai fazer um curso daqui a 2 anos, existem algumas aplicações de renda fixa que podem ser bastante aconselháveis para você fazer essa reserva para realizar esse curso que você quer fazer lá na frente. Quero trocar o carro daqui a 5 anos? Bom, então tem uma série de aplicações financeiras que pode te dar uma segurança, um rendimento mais seguro para você trocar aquele carro daqui a 4 anos. E aí você vai todo mês compondo e aplicando nessa aplicação para que daqui a 4 anos você tenha o dinheiro para comprar o seu carro. Lembrando, olha, eu planejei para comprar o carro e não preciso entrar em nenhum financiamento e deixo de pagar metade do carro para o banco, né? E fazer aquela dívida toda que vai nos atrapalhar durante muito tempo. E aí a minha reserva de aposentadoria. Primeiro, reserva de aposentadoria tem várias estratégias para investir. Ações pode ser uma coisa bastante interessante para a minha reserva de longo prazo, porque ações no longo prazo elas ganham. No curto prazo eu posso perder, mas se eu ficar com uma ação, um fundo de ações por 10 anos, a grande maioria dos fundos de ações por 10 anos, elas rendem muito mais do que qualquer outro tipo de aplicação. Então, faz sentido eu ter ações. Faz sentido eu ter ouro? Talvez faça. Faz sentido eu ter fundos de previdência privada, de banco? Também faz sentido você ter, porque o fundo de previdência privada você tem uma série de benefícios fiscais, né? Eles têm uma série de seguranças que você pode ter. Então, para cada pessoa, para cada estratégia, para cada momento da vida, eu vou fazer estratégias de investimento e ativos financeiros próprios para cada uma dessas 3 reservatórios de água aí. E aí, aqui, ó. Então, para colchão de segurança, eu tenho que ter alta liquidez. O que é alta liquidez? Preciso desse dinheiro hoje, eu tenho esse dinheiro na mão hoje, né? E com baixo risco. Para os meus projetos de vida, eu posso ter aí um balanço, depende do prazo, um pouquinho mais de risco, mas eu tenho que ter uma previsibilidade do retorno. Se eu quero comprar um carro daqui a 4 anos, ou se eu quero fazer um curso daqui a 2 anos, eu tenho que ter uma previsibilidade de quanto que eu vou ter, né? Então eu vou ter que entender aí onde é que eu vou poder botar o meu dinheiro. Mas, via de regra, são ativos que não precisa ter uma liquidez diária, pode ter uma liquidez menor, né? Ou seja, se eu quiser esse dinheiro hoje, eu posso demorar uma semana para conseguir o dinheiro, mas ele vai me dar um retorno um pouquinho melhor, porque eu estou me planejando em médio prazo. E para longo prazo, eu não preciso de liquidez, porque isso é uma estratégia para eu levar lá para frente. Então, eu posso ter fundos imobiliários, eu posso ter fundos de ação, eu posso comprar ações, eu posso ter
ouro, eu posso ter alguns títulos do Tesouro Direto de longo prazo e vários outros. Aqui, no longo prazo, eu posso ter uma série uma infinidade aí de instrumentos financeiros para aplicar, tá? Então, isso aqui, aos 3 reservatórios, eu dividi aqui nesse gráficozinho aqui, que mostra um pouquinho melhor, um pouquinho mais evidenciado de como eu invisto, tá? E outras coisas que são bastante importantes, eu preciso levar em consideração, são os conceitos de aplicação, que é risco, rentabilidade, taxa de administração e liquidez. Risco. Quanto maior o risco que você está incorrendo, maior o retorno. Então, eu estou aplicando em ações. Muito risco. Mas, no longo prazo, eu tenho retorno. Então, vou dar um exemplo para vocês. Em 1998, eu comprei ações da Vale do Rio Doce. Essas ações já me renderam 10.000%. Só que olha o tempo que eu tive que esperar para me render 10.000%. As ações da Vale caíram 30% agora com essa crise. Só que quando eu olho, desde que eu investi até agora, eu estou ganhando e muito. No curto prazo eu estou perdendo 30%. Se eu tivesse colocado o dinheiro na Vale em dezembro desse ano, em dezembro do ano passado, eu teria perdido mais ou menos 30% do que eu coloquei. Então, se eu tivesse colocado R$1.000, eu teria 700 hoje, no curto prazo. Então, isso é o risco da ação. No longo prazo, né, eu tenho retornos mais altos, mas o risco que eu tenho dentro desse ativo é muito grande. Se eu tenho um título do Tesouro, eu já sei, o risco é bem menor, mas aí a rentabilidade, que é o segundo ponto aqui, também é menor, né? Tem que tomar cuidado com taxas de administração, né? Imagina que eu tenho um fundo de banco que tem uma taxa de administração de 3% ao ano. Só que ele está aplicando ele está me aplicando e está me dando um retorno bruto de 9% ao ano. 9% ao ano, tirando os 3%, esse fundo está me rendendo 6% ao ano líquido, né? Só que aí eu tenho que pensar, quanto que está sendo a inflação agora? A inflação está de 4%, então a inflação come o retorno do meu ativo. Então eu estou rendendo no fundo 2%. Se essa taxa de administração fosse muito baixa, eu teria um rendimento real muito maior, né? Então, tomar cuidado com taxas de administração muito altas. Sempre procure ter taxa de banco menor do que 1%, principalmente agora que a gente tem rendimentos muito menores na nossa economia. Liquidez. O que é liquidez? Eu tenho que entender qual é a liquidez daquele investimento que eu estou fazendo. Se é um investimento que eu estou fazendo, de novo, para reserva de segurança, eu quero esse dinheiro amanhã. Se eu precisar dele, eu vou precisar com urgência. Então, a liquidez tem que ser uma liquidez diária. Se eu estou investindo para minha reserva de aposentadoria, eu posso ter esse dinheiro em 60 dias. Eu peço hoje, daqui a 60 dias eu ganho esse dinheiro. Porque não é o dinheiro que eu preciso com urgência. O meu de urgência está em outro lugar. Então, a gente tem que sempre entender, quando eu coloco o dinheiro, pode ser uma aplicação excelente, mas se ela tem uma liquidez de 60 dias para resgate e eu estou fazendo isso para uma reserva que é de emergência, não vai funcionar, né? Então a gente tem que entender onde você está colocando esse dinheiro. E aí, no final das contas, eu tenho uma coisa muito importante, que é quando a gente toma risco, né? Uma coisa é a gente ter... E eu vou contar antes de... A gente já estourou o tempo, né? Mas antes de... Eu vou contar uma historinha. Chegou um cliente para mim e o dinheiro dele inteiro estava em ações na bolsa. Ele era um médico e gostava de botar ações na bolsa. E todo o dinheiro dele, 100% do dinheiro dele estava na bolsa. Esse cara, esse médico, ele já estava gastando mais do que conseguia ganhar. E todo o dinheiro que ele conseguiu acumular estava em bolsa. E estava em bolsa e ele falava assim, não, mas eu sou tolerante a risco. Esse cara acabou não virando nosso cliente. Mas eu fico imaginando esse cara, eu tolero o risco, claro, né? Mas imagina esse cara agora com todo o patrimônio dele em bolsa. A bolsa despencou mais de 30% de janeiro para cá.
Então esse cara em janeiro ele estava super feliz, né? Se achando o bonzão, né? E agora perdeu 30% de todo o patrimônio que ele tem, porque ele não tinha capacidade de assumir esse tipo de risco. Então você pode ter tolerância a risco, né? Tem gente que tem muita tolerância a risco, mas você não tem capacidade de assumir risco. Então, o que é ter capacidade de assumir risco? Eu tenho minha reserva de emergência, eu tenho minhas finanças controladas, eu ganho mais do que eu ganho mais do que eu gasto, eu consigo economizar dinheiro, então você tem capacidade para assumir mais riscos, independente da sua tolerância. Então, ser tolerante a risco não quer dizer que você vai lá e vai colocar todo o seu dinheiro na Bolsa de Valores. Bolsa de Valores não é cassino, mas a Bolsa de Valores tem um porquê você tem um porquê de investir lá, desde que você tenha capacidade, tolerância a risco e que esse investimento esteja de acordo com os seus planos de vida e com aquelas 3 reservas que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui, não vou passar, eu acho que vai ficar gravada a aula, depois vocês podem pegar, mas quais são as classes de ativos de longo prazo, para reserva de emergência, para proteção de capital e reserva de longo prazo. Como o tempo já ficou um pouquinho fora, né? Já falei 5 minutos a mais do que eu devia. Depois a aula está gravada e vocês podem pegar isso aqui, ou se quiserem também, depois eu passo para o Felipe essa tela aqui. Vocês podem aplicar, né? Onde que eu aplico meu dinheiro? Corretoras são os melhores lugares para você aplicar. Você tem uma infinidade de boas corretoras no Brasil. Tem o Warren, tem o Pactual, tem a XP, que é a maior corretora que tem no Brasil hoje, a Genial, a Orma, e tem o seu próprio banco, né? Cuidado que banco normalmente cobram taxas muito altas, tá? As taxas de administração de bancos normalmente são bem mais caras que as taxas de administração que você tem em corretoras, sendo que as corretoras podem te entregar o mesmo produto que o banco entrega, tá? O mesmo, exatamente a mesma coisa, com taxas de administração bem menores. Então tem que tomar cuidado com isso. Não estou falando que não é para investir no banco, mas você tem aí as corretoras que te dão uma infinidade muito maior de ativos financeiros para ser aplicados de forma mais barata para vocês. E aí, sempre gosto de terminar aqui com as 5 coisas para lembrar da apresentação, que a primeira coisa é, se você não tem seu planejamento financeiro, comece a fazer agora. Segundo ponto, as crises acabam, estejam preparados para quando ela acabar. Então, faça aquela exercício mental, como é que eu quero estar depois que essa crise acabar, e esteja preparado para quando a próxima crise vier, né? Os investimentos. Entenda a sua capacidade e tolerância, que eu acabei de falar, e saiba por que você está investindo em cada uma daquelas 3 caixinhas lá. Por que eu estou colocando dinheiro na renda fixa? Por que eu estou colocando dinheiro na ação? Por que eu estou colocando dinheiro no Tesouro Direto? Entenda, existe um porquê de investir aquele dinheiro, e o porquê é o seu sonho de vida, a sua segurança familiar, né? Gaste com aquilo que é importante para você. Quando você estiver fazendo o seu orçamento lá, gasta com o que é importante para você. Não gaste com o que não é importante. Gaste de forma inteligente e evite pagar juros. Pagar juros você enriquece o banco, né? Só para lembrar, assim, se você uma casa financiada em 30 anos aqui no Brasil, você está pagando 3 casas para o banco. 72 meses de financiamento de carro, você paga meio carro para o banco. Uma viagem financiada em 24 meses, você paga 30% da viagem para o banco, tá? Então, é isso. E o último ponto, né, das 5 coisas é: crise às vezes é dura e requerem decisões difíceis. Mas é assim que a gente tem que fazer, é assim que a gente cresce. Tá bom? E aí termino com as perguntas aí. Felipe, se tiver alguma pergunta. Bom, antes de abrir para pergunta, né, só falar um pouquinho rapidamente da minha experiência que eu tive com a planejamento financeiro. Eu comecei a fazer o planejamento financeiro com meu irmão, que ele é meu consultor, né, lógico, e mais ou menos 4 anos atrás. E hoje, com essa crise, eu estou vendo a real importância desse planejamento, né? Eu confesso que se tivesse essa crise há 4 anos atrás, eu estaria em um tremendo desespero. E graças ao planejamento que a gente fez, que a gente começou há 4 anos atrás, a gente conseguiu
É lógico, eu não vou falar que estou sossegado, né? Que acho que ninguém está sossegado nessa situação, mas estamos numa situação um pouco mais tranquila e confortável do que a maioria da população aí. Hoje eu vi uma reportagem, parece que o Sebrae está estimando que até o final da crise, parece que 600 mil empresas vão fechar aqui no Brasil, né? E, então, assim, é um número muito grande de empresas quebrando. E a gente, graças a Deus, aí, graças a esse planejamento que nós fizemos, provavelmente nós não seremos uma dessas empresas aí que vão quebrar. Então, reafirmando aí mais uma vez a importância desse planejamento. E é por isso que eu, no meio dessa crise toda, eu chamei meu irmão para falar um pouco para vocês aí sobre esse assunto. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as dúvidas, né? Parece que o Humberto tem uma dúvida aqui sobre a porcentagem. Humberto, você está me ouvindo aí? Se você quiser abrir o seu microfone e fazer a pergunta, pode ser interessante aí. Vamos lá, Humberto. Se quiser mostrar a cara também. Tá saindo o som? Tá saindo. Só fala um pouquinho mais perto do microfone, Humberto. Ok. Então, a minha dúvida, na verdade, é se, né, naquele slide das reservas, se tem alguma conta específica, porcentagem da renda que você tem, né? Que seria 30, 40, acredito que esteja no estilo de vida, né? Depois a gente foi mais à frente, eu acho que eu acabei entendendo melhor. Você está falando desse slide aqui, de onde investir? Então, é isso? Isso, na verdade aqui eu tenho uma dúvida assim, lógico que não vai ter uma conta exata, né? Mas, por exemplo, uma renda mensal, eu tenho X. E quanto que eu aplico, se é 30%, 40%, para estar completando essas reservas aqui? Da sua renda mensal? Olha, em geral, a gente deveria economizar do que a gente ganha mais ou menos 20% por mês, tá? Para você conseguir colocar o dinheiro seu, realizar os seus sonhos de vida e chegar aos 65 anos, pode ser antes, né? Mas normalmente a gente trabalha com 65 anos de aposentadoria. Então, 20% é um número mínimo da sua renda, dos seus ganhos, que você deveria economizar para poder investir. A reserva de segurança, como eu estava falando, quanto que eu preciso ter de reserva de segurança? Aí vai depender se você é funcionário público, se você é autônomo, se você tem carteira de trabalho assinada, mas a reserva de segurança ela nunca é menor do que 3 meses. Ela pode chegar a 12 meses. A minha reserva de segurança é de 9 meses no mínimo, né? Eu já cheguei a ter reserva de segurança de 12 meses. Porque eu defini assim. Então, é uma decisão sua, mas de acordo com a sua vida, quantos filhos você tem, como é que você está casado, como que você é remunerado. Depois você vai colocar dinheiro nas suas reservas de realização de sonhos. Aí você vai dividindo seu dinheiro dessa forma. Mas, então, assim, primeira coisa, quanto que eu vou economizar de quanto eu gasto? Segunda coisa, como é que eu vou dividir o dinheiro que eu economizei dentro dos reservatórios de água? Então, primeiro faz a reserva de segurança, depois você vai economizando para os seus sonhos e sempre colocando alguma coisinha na sua reserva cantareira, tá? E aí depois tem quanto que eu vou colocar em renda variável, em renda fixa. Isso vai depender muito, primeiro, da sua tolerância de risco, de quanto você tem acumulado, de como... que é uma das primeiras perguntas que a gente faz quando a pessoa vai para o planejamento financeiro. Como é que você quer aposentar? Quanto você quer ter de renda na sua aposentadoria? Essa é uma pergunta fundamental para saber quanto que vai ter, qual é o tamanho da sua reserva cantareira, né? Se você falar que quer aposentar com 3 mil por mês, e você vai ter um INSS que vai te pagar alguma coisinha todo mês, sua reserva é de um tamanho. Se você falar para mim, eu quero aposentar com 40 mil por mês, sua reserva cantareira vai ter que ser de outro tamanho, né?
E quanto mais cedo você começa a investir dinheiro na sua reserva cantareira, menos dinheiro você vai precisar colocar. Porque existe uma coisa chamada juros compostos, eu não falei aqui, tem uma palestra minha só sobre juros compostos, mas se você tem 10 anos para investir, você vai ter que ter um esforço muito grande. Se você tem 30 anos para investir, para acumular a sua reserva cantareira, o seu esforço vai ser muito menor, né? Então, tudo depende. Mas, via de regra, você vai economizar o que você gasta, no mínimo 20%. Economizar o que você gasta, não. Economizar o que você ganha, no mínimo 20%, e vai preenchendo as caixinhas, os seus reservatórios, de acordo com o que você tem de sonhos, que depois que você tem a sua reserva de segurança, e pensando na sua aposentadoria lá na frente. Mas você tem que saber como que você quer aposentar. Respondi a pergunta, Humberto? Ficou claro? Você respondeu maestramente, ficou bem claro. Tá, joia. Tem mais perguntas aí? O Humberto também estava perguntando aqui no chat se é um bom momento para abrir um negócio. É um bom momento para pensar em abrir um negócio, depois que a crise acabar. Ou, então assim, gestar um negócio na crise pode ser interessante. Eu dei o exemplo lá da empresa que era uma confecção que agora está vendendo máscara, que está se dando bem, mas isso é uma exceção, né? Mas aproveitar o tempo que você tem agora para pensar no negócio, testar esse negócio, né? É um negócio que eu quero vender por internet. Pô, o melhor momento é agora. Testa o negócio. Eu dou aula de empreendedorismo na GV, né? E a GV é concorrente da Metrocamp, mas a Metrocamp pode me convidar depois para dar aula de empreendedorismo lá. Nessa aula de empreendedorismo, o que a gente fala? Uma das coisas que você faz é testar o seu modelo de negócio. Testar o modelo de negócio, o que ele significa? Significa que você vai fazer, eu quero vender através da internet. Não precisa montar um site de venda na internet. Começa a fazer pelo WhatsApp. E aí você tenta ver se o WhatsApp vinga. Coloca post no Instagram e vê se vinga pelo Instagram. Não precisa fazer grandes coisas. Você desenha um produto que não está lá na perfeição, mas ele é legal, dá para vender, né? Começa a colocar esse produto para ver o que as pessoas acham dele, né? Então é um momento muito bom para fazer isso, para testar negócios. E aí, para efetivamente você abrir depois da crise. Agora, no meio da crise, é muito mais complicado, né? Mas para você pensar, testar, é um momento bom. Henrique, outra pergunta aqui do Alexandre. É até uma dúvida que eu também tinha, que eu fico vendo alguns posts aí vão aparecendo na minha timeline, que é o pessoal falando de investimentos no exterior, né? Então, o China está morando no Canadá, o Alexandre, né, está morando no Canadá, e ele está perguntando, melhor investir no Brasil ou no exterior? Vai depender muito de qual tamanho... Primeiro, se ele mora no exterior, ele vai ficar no exterior? Ele vai ficar no Canadá? Eu tenho alguns clientes que moram fora, tá? Mudaram a vida inteira, a família, né? Então, mudou toda a família? Leva todo o seu dinheiro para o exterior e começa a investir no país onde você está situado. E aí, então, você pode fazer investimentos que a gente chama de offshore, né? Investimentos no estrangeiro, né? Você pode fazer a partir do país que você está baseado, tá? Para você começar a investir no exterior, você já tem que ter uma reserva acumulada razoável, né? Para você investir no exterior, colocar dinheiro, tem alguns bancos que já estão, agora esqueci o nome do banco, mas tem uns bancos aí que você consegue abrir conta lá fora, é bom, né? Mas se você quiser comprar dólar, você vai no banco aqui no Brasil mesmo, você vai lá e compra um dólar e guarda em casa, ou cartãozinho de dólar e guarda em casa. Investir no exterior de forma efetiva, para abrir, aplicando em fundos lá no exterior, aí você, de forma efetiva, que eu falo é pagando menos dinheiro, né? Pagando menos, que eu digo, é pagar uma taxa de administração que faça sentido. Você tem que ter aí entre, no mínimo, 60 mil dólares, idealmente 100 mil dólares para investir no mínimo.
tá, daqui do Brasil, para fazer sentido. Se não, se é pouca coisa, eu quero ter um dinheiro, quero me proteger, compra dólar no cartão de dólar. Eu sei que paga um imposto alto, mas é um jeito para fugir desse imposto. Compra notas de dólar na casa de câmbio e guarda em casa. Então, para fazer sentido mesmo, é mais de $50 mil. E aí você começa a fazer sentido você abrir uma conta lá fora. Ou, se você está morando, no caso do China aí, né, que está morando no Canadá, se ele vai morar no Canadá para sempre, ou pretende ficar lá por uns 10 anos, leva todo o seu dinheiro e invista no Canadá. Aí no Canadá você tem uma série de instrumentos financeiros também que pode investir na Europa, na China, na Índia, no Brasil, mas a partir do Canadá, tá? Abrir conta lá fora, eu só indicaria se você tem um patrimônio muito grande. E é arriscado, logicamente, né? Você está investindo num país que não é o seu, você tem que pagar imposto de renda aqui no Brasil, tem que declarar isso aqui no Brasil, e se você tem mais de $100 mil lá fora, tem que também avisar o Banco Central. Então tem uma série de burocracias também para investir lá fora. Não é uma coisa na média do brasileiro que seria interessante. Se quiser ter dólar, compra dólar no cartão. Tem mais alguma... Ficou claro aí, pessoal? Quem que perguntou isso? Foi o Alexandre. Alexandre de Freire. Respondeu, Alexandre? Ou você tem mais alguma dúvida? Pode abrir o... Minha dúvida, eu acho que, porque assim, eu tenho conta em bancos no Brasil e tenho conta em bancos aqui. E aí eu tenho imóveis também no Brasil, então fica aquela questão, né? Estou perguntando porque a minha família não está aqui agora, eles estão no Brasil, presos no Brasil, né? E eu preso aqui, mas nós moramos aqui. Então, a dúvida, né? Se para o futuro próximo aí investir melhor, porque agora acho que a cotação acho que como é que fala em português? É cotação, câmbio, né? Cotação cambial. Acho que ganhando em dólar, acho que transformando em real fica muito interessante, mas eu não sei se fazendo isso. Mas isso muda muito, né? Porque a gente teve nos anos entre 2008 e 2014, ganhar em real era muito melhor do que ganhar em dólar, né? Então isso pode flutuar. Na realidade, o que eu faria se eu fosse você, primeiro, você tem que saber onde está o seu domicílio fiscal, né? Que é super importante para você fazer, senão você vai estar ilegal aqui no Brasil e aí fora. Decida onde é o seu domicílio fiscal e aí, decidindo onde é o seu domicílio fiscal, você faz a sua estratégia de acordo com o seu domicílio fiscal. Se for Brasil, então você faz todas as suas aplicações a partir do Brasil e a sua conta no exterior você pode mantê-la, né? Aí você pode aplicar dinheiro aí, desde que esteja todo oficializado aqui no Brasil no seu imposto de renda. Ou se o seu domicílio fiscal virar o Canadá, aí o que eu te sugeriria era trazer todos os seus investimentos para o Canadá e não deixar muita coisa no Brasil para não te dar muita dor de cabeça. Mas aí não existe uma resposta assim, não. Domicílio fiscal é sempre uma coisa muito complexa. Ok. Muito obrigado. Tá bom, de nada. Pessoal, mais alguém? Mais alguém com perguntas? Se quiser, pode jogar no chat, que eu estou olhando aqui, ou então pode abrir o microfone e falar. Bem, beleza. Acho que ninguém mais tem questões aí, né? Beleza. Eu agradeço muito a todos vocês por me ouvirem aí durante 1h e quase 1h20 de novo. Beleza. Muito obrigado. Obrigado, Felipe, pelo convite. Agradecemos aqui ao Henrique, da GFI, que fez essa palestra. Agradecemos também a Unimetrocamp, que está abrindo a sala do Zoom aqui para a gente fazer essas palestras, né? E vamos ver se mais para frente a gente faz outras dessa também, falando sobre outros assuntos interessantes aí sobre finanças. Beleza? E muito obrigado pela presença de todos. Valeu. Vou desconectar aqui então. Até logo. Falou. Boa noite para todos. Tchau. Tchau. Tchau.